Se você está começando a fotografia agora, é muito importante você prestar atenção nessas coisas aqui que eu vou te falar, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi de algumas coisas aqui, tá bom? A primeira coisa é depender apenas do equipamento. Quando eu comecei na fotografia foi mais ou menos assim. Eu não sabia muito, eu não tinha estudado nada, mas eu queria fotografar, eu queria porque eu queria. Aí eu coloquei no automático e fui tirando. Daí as fotos foram ficando ruins e eu achando, essa câmera deve ser muito ruim. Essa câmera é muito ruim. Daí eu fui, né? Fui pesquisar tal, fui começar a estudar. E eu vi que a câmera não era ruim, quem era ruim era eu mesmo, que tava deixando tudo no automático. Aí eu comecei a deixar no modo manual, fui mexendo nas configurações, fui explorando, fui estudando um pouquinho mais e eu vi que realmente não era a câmera que fazia o negócio funcionar, e sim quem tá fotografando. O equipamento tá lá. Se você conseguir explorar ele de uma forma certa, você vai conseguir fazer coisas maravilhosas. Uma das coisas que mudou a minha fotografia de uma hora para outra, da água para o vinho, foi entender de iluminação. Isso aí foi a virada de chave para mim, para entender como fotografar de verdade, sabe? Estudar fotografia é muito imprescindível, você tem que estudar ela, porque sem luz a fotografia não é nada, ela basicamente não existe. E você entender como manipular a luz vai fazer você ficar lá em cima, no topo de outros fotógrafos, porque geralmente quando a gente começa, a gente acha que é só equipamento, é só algumas coisas, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Tem que estudar muita coisa, principalmente a iluminação, essa se não a mais, mas é uma das mais importantes que você tem que estudar, você tem que testar, você tem que praticar muito, né? Explorar também, né? Diversas formas de fazer essa luz ficar boa na fotografia, para a fotografia ficar uma fotografia muito boa. Essa daqui eu não prestava muita atenção, eu tenho que confessar que eu não ligava muito, né? Eu ia só na intuição mesmo. Claro, a gente tem que ter um pouco da intuição e da criatividade para fazer fotografias autorais e fazer a fotografia realmente funcionar, né? Tem muito do fotógrafo em cada fotografia, que é no caso a composição. Eu não ligava muito, só, aqui tá legal, tal. E eu nem pensava no que eu ia fazer, eu só tirava, achava legal e tava certo. Mas eu via que tinha muita diferença dos outros fotógrafos para minha fotografia. Tinha alguma coisa lá, tinha alguma coisa que estava muito me incomodando. E eu descobri que era a composição. Eu não estava compondo de uma forma certa. Eu não pensava em cada detalhe, eu não pensava quem era o assunto, como eu poderia atrair os olhares de quem estava vendo a fotografia para o assunto, né? É isso que é a composição. Fazer com que, de modo geral, todo o ambiente faça com que quem olha a fotografia olhe para aquele determinado ponto, pense naquela determinada coisa que você pensou. Por exemplo, a gente pode usar linhas diagonais para apontar para um objeto aqui. Pode usar molduras naturais como uma árvore aqui, um galho assim, um desfoque, né? Isso tudo é composição. Então, preste muita atenção na composição. Saber ajustar as configurações da sua câmera é muito importante também. Para cada ambiente, a configuração infelizmente muda. Nada é flores, né? Certos momentos, por exemplo, em eventos, você não tem tempo de ficar mudando configuração por configuração. É muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Por exemplo, aniversário, você tem que ir para lá, você tem que ir para o lado de fora. Às vezes está escuro, às vezes está claro. Então, algumas coisas você consegue colocar no automático. Mas as principais, como o ISO, você pode controlar sim, para você tomar muito cuidado para suas fotos não ficarem destrutivas na hora da edição, para não ficar um granulado muito chamativo, muito horrível, ou ficar muito estourado e você não conseguir salvar na edição depois. Então tem que prestar muita atenção nisso. Se você está começando agora, você vai estar muito ansioso, você quer fotografar, você quer fazer, você está vendo que suas fotos estão ficando legais, mas muita calma nessa hora. Tenta estudar cada coisa, cada ensaio, para sua foto ficar alinhadinha, para depois você não perder o ensaio, não perder fotos, né? Porque isso conta muito depois no seu portfólio, né? Você tem que pensar em cada coisa antes de sair fotografando qualquer coisa. Depois o seu cliente não vai gostar, né? Se você tiver um cliente. No seu portfólio você tem ali mais de 20 fotos, mas elas ficaram estranhas, meio ruins, mas é o que você tem. Impacta muito na hora das pessoas verem a sua vitrine, que é o seu portfólio, né? Uma coisa que as pessoas erram muito, né, que eu vejo por aí,
Não editar fotos ou editar exageradamente. Quando eu comecei, eu editava exageradamente, que também é um ponto negativo, né? Você precisa realmente editar as fotos. Não precisa ser algo exagerado, pode ser algo exagerado, entre aspas, se for uma fotografia, como que eu posso dizer, artística. Agora, se for para público em geral, se for cliente, se for alguma coisa assim, você precisa ter uma edição mais cuidadosa, tá? Você tem que realçar o que você quer expressar na fotografia. Se está muito quente, aumenta um pouquinho a temperatura, que vai ficar um pouquinho mais amarelo. Se é um casamento, você deixa um pouco mais suave as cores, você deixa uma névoa assim, como se fosse um sonho, sabe? Tem essas nuances, mas não deixe de editar, ou não edite muito, pelo amor de Deus. E o mais importante, desde o início, você tem que fazer isso, desde agora, que você está assistindo esse vídeo, depois que você acabar esse vídeo, já vai fazer, tá? O seu portfólio. Muita gente começa sem portfólio, né? E foi o que eu fiz no começo. Na verdade, eu não comecei sem portfólio. Eu fui fazer meu portfólio. Eu vou ter um vídeo só de portfólio, né? Que eu vou te mostrar como fazer um portfólio, como eu comecei, como eu fiz, né, no começo. E é muito importante, sim, fazer um portfólio antes de começar a buscar clientes, a fazer qualquer coisa, divulgar o seu trabalho. Você precisa ter pelo menos umas 20 fotos, umas 15 fotos. Um Instagram com as 20 fotos, um site. Vou falar mais disso sobre o vídeo que eu vou fazer inteiro, né? Como fazer um portfólio. Mas o importante é você ter um portfólio sim desde o começo, tá? Desde o zero. Comprou a câmera, já vai fazer isso que eu vou falar no próximo vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, comenta aí embaixo. Qualquer coisa que você tenha dúvida ou qualquer coisa também, pode comentar aí. E é isso. Obrigado e tchau.